Quando a gente olha a luz da evolução, é difícil pensar que a gente tem um padrão de comportamento e todos os comportamentos que a gente usa hoje, que vieram lá da evolução, são comportamentos úteis. Então, se você priva pessoas de sono, já tem até um estudo que privaram uma pessoa por 4 noites de sono. E quando privaram essa pessoa de 4 noites de sono, arregaçaram a vida delas. Elas ficaram dormindo muito mal, teve problemas de estresse, problemas de humor e problemas fisiológicos também. Então, quando essas pessoas voltaram a dormir normalmente, elas ficaram muito mais difícil a entrada delas ao sono profundo. Então, elas pulavam logo para o sono REM. E o sono profundo, que é o sono mais importante que a gente tem, elas simplesmente não iam para o sono profundo, por causa que o cérebro dela já estava acostumado com as noites sem dormir. Então você tem no seu cérebro uma região chamada de hipotálamo. Hipotálamo fica mais ou menos aqui entre suas duas orelhas. E nós temos um relógio dentro da gente. É o SCN, ou núcleo supraquiasmático, que fica lá no hipotálamo. Então eu chamo o hipotálamo de secretária do cérebro, porque ela pega as informações e elas envia essas informações para o cérebro. Então o hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula a temperatura do corpo, o hipotálamo regula o libido e várias outras coisas. O hipotálamo tem várias funções. Dentre eles, ele controla o ciclo circadiano, que é o ciclo que você dá durante um dia de 24 horas. Por isso, ciclo circadiano, que é o ciclo que você dá durante um dia, 24 horas. Muitas pessoas não levam o ciclo circadiano muito a sério, acham que isso é bobagem. Mas se você pesquisar em 2017, 2 médicos ganharam um prêmio Nobel por causa do ciclo circadiano. Então eles fizeram um experimento que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram eles dentro de uma caverna. E nessa caverna eles deixaram as pessoas do que chamamos de livre curso. Então você tira a luz natural dessas pessoas e deixam elas sem saber se é dia ou noite. Quando você tira a luz da vida dessas pessoas, você tira a porcaria da luz. Olha como o ambiente modula tanto o nosso comportamento. Então quando você tira a luz dessas pessoas, o ciclo delas é jogado para frente. Elas começam a acordar cada dia mais tarde. Por exemplo, elas dormem meio-dia e do nada acorda de noite. Mas o interessante é que o dia continua sendo de 24 horas. E quando elas saíram da caverna e pegaram a luz natural, o ciclo se ajustou de novo, do mesmo jeito do que era antes. Então, como o núcleo supraquiasmático sabe o que é dia e o que é noite? Pelos nossos olhos, cara. Então você tem que entender que nossos olhos é a janela do nosso cérebro. Pensa que os nossos olhos é a extensão do nosso cérebro para fora da gente. Então o nosso olho tem neurônios. Pensa que tem neurônios assim que está indo para fora e ele vê todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então os neurônios que estão na sua retina, ele passa por vários neurônios e fala para o núcleo supraquiasmático que é dia. O núcleo supraquiasmático começa a produzir genes, que chamamos de genes relógio. Então eles mandam a mensagem lá para o seu RNA mensageiro, aí o gene transcreve o RNA, e o RNA traduz em proteína. E durante o dia, essas proteínas vão se acumulando dentro da sua célula. Aí ele produz várias proteínas e as células vão se acumulando, até que ela enche de proteínas e manda inibir a produção delas mesmas. E isso significa que sua célula está cheia de proteínas. E esse monte de proteínas manda um sinal químico para parar a produção dessas proteínas. E curioso, porque essas proteínas param em um ciclo de 24 horas. Mas só vai ter essas proteínas se ativar o sinal de luz. Então, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a janela e pegar a luz natural. Não precisa tomar sol na cara, mas tem que pegar a luz natural, porque a luz natural vai passar pelo seu olho, avisar o núcleo supraquiasmático, e o núcleo supraquiasmático vai enviar uma mensagem para o RNA mensageiro que vai fazer produzir essas proteínas. E esse relógio central que a gente tem também é responsável por regular funções do organismo, que é a temperatura corporal, a liberação de glicocorticoide, a fome, e faz também seu fígado trabalhar melhor. E tem um estudo também publicado na revista Sleep, que mostra que humanos que têm insônia têm atrofia no hipocampo. E o hipocampo é uma região do seu cérebro envolvida com formação de memórias. Então, se você dorme mal, tem o menor tamanho do hipocampo. Aí depois você vê essas galera da internet falando, trabalhe e quanto eles dormem. Mal sabe você que está se ferrando e eles bem dormindo. Então a frase que eu falo aqui para vocês, que vocês podem até anotar no caderno de vocês é: sono é inegociável. Você não negocia seu sono. Então a pessoa que tem um ciclo circadiano ajustado é como?
Lá pelo meio da noite ele tem um sono profundo, 4 horas antes de acordar a temperatura corporal dele abaixa, então 4 horas depois ele acorda, e tem um fim da produção de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Aí por volta ali, depois de 2 horas que você acordou, tem um pico de produção de cortisol, então você fica um pouco mais alerta, um pouco mais estressado. Meio-dia ali, por volta das 11, meio-dia, você tem um pico de alerta, está muito mais alerta. E durante a tarde, onde você tem a maior coordenação motora. E tem vários estudos aí falando que atletas olímpicos, esses atletas que batem recordes, eles bateram recorde mais no período da tarde. Então, durante a tarde, onde você tem seu pico maior de força física. Ali entre as 6 e 7 horas, onde você tem a maior pressão sanguínea. Então, se você vê aqueles caras da maromba que treina de noite, você vê que os músculos deles estão muito mais inchados, porque a produção do sangue é muito maior no período da noite. E ali por volta das 8, 9 da noite tem um aumento de temperatura. Então sua temperatura corporal ele aumenta. E lá por volta das 10, 11 horas tem o pico de produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então essas são algumas fases que nós passamos durante o dia. Então, como vocês podem ver, tende a variar bastante. Isso aqui não é regra, só é a média com pessoas que têm um ciclo circadiano ajustados, tem. Então você não pode ser aquele cara que é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Você pode ser diferente, mas aqui só estou falando que é a média. Não estou falando que é o certo realmente, mas a média das pessoas que têm um ciclo circadiano ajustado. Existe um líquido importante no nosso cérebro chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido banha o nosso cérebro, literalmente tem uma água assim dentro do nosso cérebro. Então quando a gente bate a cabeça, impede do cérebro ele bater no crânio. Então o líquido ele abafa a batida. E esse líquido é importante para diversas coisas, principalmente para exames. Vê se você quer saber se o seu cérebro tem alguma toxina. O médico ele vai pegar aqui na sua lombar, pegar o líquido cefalorraquidiano e ver se tem alguma coisa no seu cérebro, alguma toxina. Em vez de ele quebrar aqui na sua cabeça, pegar no seu cérebro, ele vem aqui ó, na sua lombar e pega o líquido para ver se tem alguma toxina. Então, um estudo publicado na Science mostrou que o líquido, quando a gente está dormindo, ele banha o nosso cérebro. Ele literalmente faz uma lavagem cerebral, se movimentando. E esse líquido é induzido essa movimentação lá no sono profundo, o sono mais importante que nós temos. E essa lavagem tira várias toxinas acumuladas no seu cérebro. Também ajuda o circuito metabólico, o beta-amiloides, que é envolvido com a fisiologia do Alzheimer. Então, muitos estudos relacionam a privação do sono com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, quando a gente dorme, a gente consolida todas as memórias, informações que a gente adquire durante o dia. Então, quando você está estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, você tem que dormir para fixar essa memória dentro do seu cérebro. E para você consolidar a neuroplasticidade, você precisa dormir, porque o sono induz a neuroplasticidade. Eu vou explicar um dia para vocês o que é neuroplasticidade, mas primeiro eu tenho que falar sobre o sono. E por isso, você tem que dormir. O seu sono melhora tudo na sua vida, melhora o seu humor, várias coisas fisiológicas e principalmente o aprendizado. Então o sono é inegociável. Então para você aí que tem problemas de dormir, que tem insônia, que conhece alguém que tem insônia, se você acorda durante a noite e não consegue mais dormir, eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós chamamos isso de higiene do sono. Então, na minha visão, todo psicólogo que for receber um paciente na sua clínica tem que dar essa higiene do sono para o seu paciente, porque não importa o que ele tem que estar com o sono ajustado, porque o sono melhora o humor, melhora tudo na nossa vida, então nós temos que dormir. Então, a primeira dica para você ter um sono melhor é não ingerir café antes das 15 horas da tarde. Sim, nenhum tipo de cafeína. E quando eu falo cafeína, não é só o café, refrigerantes, qualquer coisa que tenha cafeína tem que ser antes das 3 da tarde, porque a meia-vida do café é 6 horas. Então, a meia-vida é 6 horas. Uma caneca de café inteira tem 12 horas de vida. Então, nós temos que tomar antes das 3 horas. Cama, só para atividades sexuais e dormir. Sim, só para atividades sexuais e dormir. Quer estudar? Vai para a cadeira. Quer ler um livro? Vai para a cadeira. Quer assistir série? Vai para a cadeira. Cama é só para você dormir e fazer atividades sexuais. Porque você não pode estudar na cama. Porque quando você for dormir, você vai falar, nossa, ele vai dormir ou vai estudar? Então a cama tem que ser para dormir. Alimentação saudável e não muito volumosa à noite. Então, ou você dorme ou você come um boi inteiro. Tá? E um dos mais importantes é se expor à luz do sol antes de acordar. Não a luz do sol especificamente, mas a luz natural. Então você acorda, você já abre a cortina, já faz qualquer coisa. Eu mesmo faço cardio em jejum.
Eu acordo, faço meu alongamento e vou caminhar ou vou correr e já pego minha luz natural. Então você acorda, você já recebe a luz natural, você já vai pegar a luz natural. Porque o que? Seu cérebro só vai saber que é dia quando você pegar a luz natural. Então não importa se você acorda às 5 da manhã. Se você se expõe à luz natural às 10 da manhã, seu cérebro vai pensar que você acordou às 10 da manhã. E vai ser muito difícil de você conseguir dormir às 8, às 10 da noite. Porque seu cérebro vai pensar que você acordou às 10. Então, se você acordou às 6, já se expõe logo à luz natural. Pelo menos 30 minutos na luz natural. Outra dica é parar de estudar ou ter muito trabalho intelectual pelo menos 3 horas antes de dormir. Sim, porque seu cérebro você fica muito alerta quando você está lendo um livro científico que precisa estudar pra caramba ou está estudando pra caramba alguma coisa. Você precisa estar muito calmo, porque o sono é o contrário do alerta. Quando você está alerta, a única coisa que você não está é dormindo. Então se você lê um romance, alguma coisa assim, algo mais fácil, você pode até ler. Mas estudar algo difícil que exija seu esforço cognitivo antes de dormir, não dá, né? Outras coisas também é fazer atividade física durante o dia, porque fazer atividade física libera vários hormônios, além de gastar sua energia. Vai fazer você ficar muito mais relaxado e durante a noite vai fazer você dormir muito melhor. E outra coisa importante também é se você acordar durante a noite, não olhar o relógio. Sim, porque quando você olha o relógio, você vai começar a fazer cálculos no seu cérebro para tentar saber quantas horas você ainda tem mais de sono e vai te deixar ansioso e você não vai conseguir dormir. Então você acordou, fica quietinho ali e vai dormir. Não pega no seu celular. E outra coisa também é você escolher um horário que você vai acordar e fazer isso todos os dias, até no final de semana. Sim, no final de semana. Seu cérebro não sabe o que é final de semana. Então não tem como você de segunda a sexta acordar 8 da manhã e do nada, sábado e domingo, acordar 10 da manhã. O seu cérebro ele vai ficar doidão. Então escolhe um horário que você vai dormir e um horário que você vai acordar. Então é isso, galera, aqui eu dei algumas dicas sobre a higiene do sono e falei um pouco sobre o círculo circadiano. Só que isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você não pôr em prática. Então o importante é você adquirir o conhecimento, refletir sobre ele e colocar ele na sua vida. Porque colocando ele na sua vida vai aumentar sua produtividade, vai aumentar seu foco e várias outras funções. Então você dormindo bem vai ajudar você e indiretamente ajudar outras pessoas. Então compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que não conseguem dormir direito, para elas entenderem melhor como funciona o sono na fisiologia delas. Então é isso, tchau.